O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, comigo Tati Bernardi, com Christian Donker, psicanalista, escritor, galã, youtuber. Lembrando que você manda a sua neura, a sua loucura, Seu patos. o seu patos para dotranstorno@gmail.com. Se inscreve aqui no canal, muito importante. E vamos ao e-mail desta pessoa que diz: estudei tanto que desaprendi a viver. Esse é bom. Olá, Tati e Christian, meu nome é Leonardo e tenho 37 anos. Durante minha adolescência e quando era jovem adulto, sentia muito, me apaixonava loucamente pelas meninas. Adorava música, descobrir sensações no mundo, interagir com pessoas diferentes. Quando entrei na universidade, um mundo novo de possibilidades se abriu. Comecei a namorar minha atual companheira na universidade e nós dois seguimos uma carreira acadêmica. Por não termos grana e talvez por comodidade e vontade de se aprofundar cada vez mais no conhecimento acadêmico, nossa vida começou a girar em torno da universidade. Conheço o tipo. Eu escolhi, reclamam tanto que as cartas sou eu que escrevo, que eu escolhi uma que talvez o Christian... Comigo dessa vez. Eu ficava o dia todo estudando, fazendo pesquisa e dando aula. E fim de semana ficava lendo artigos e livros. O máximo de diferente que fazia era um jantar ou ver um filme no final de semana com a minha namorada. Isso perdurou pela graduação e pelo mestrado, até o momento em que entrei no doutorado, quando comecei a adoecer. Comecei a ter sintomas inespecíficos para os quais médicos não achavam uma causa física, como tonturas, cansaço extremo, dor de cabeça e dificuldades cognitivas. Tomei vários antidepressivos sem muita resposta, mas além dessa piora física e mental, comecei a cada vez sentir menos. Nada mais me interessava, me mobilizava. Nisso, muito diferente de Christian. Acabei o doutorado e o pós-doutorado com muito esforço e passei em um concurso para professor em uma universidade pública há mais ou menos um ano. Pensei que nesse momento poderia me curar e voltar a viver, pois agora teria recursos e uma vida mais encaminhada e autônoma para isso. Mas mesmo com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, parece que desaprendi a viver. Os médicos não sabem muito o que fazer e eu me sinto um zumbi, cumprindo as tarefas para receber o salário e continuar tentando encontrar alguma melhora e sentido na vida. Parece que nada mais é espontâneo. Dar aula, ler, olhar um programa, tudo passa por um filtro de desconforto. A sensação é que perdi a espontaneidade da vida e respirar virou um esforço. Puxa, essa Achei me abalou aqui. Essa é a minha vez de falar. Cansei de me abalar. Então, não, eu vou fazer alguns comentários assim, introdutórios, né? Porque realmente é uma trajetória que assim, reconheço e que acompanho muitas pessoas, né? Nisso que alguns chamam de um incremento brutal do sofrimento universitário, né? Que começa ali quando você entra e vai progredindo. Quem faz uma carreira como essa, né, vai renunciando, cheio de sacrifícios e tal. E eu nunca me esqueço, quando entrei para dar aula na USP, né, uma professora da Unicamp, muito querida, uma amiga minha chamada Nina Leite, também psicanalista, disse assim: Cris, cuidado para elas não assassinarem sua alma. E esse é um conselho assim, simples, né, e contundente, porque é o retrato um pouco assim, né, narrativo que a gente tem aqui. Ele tem uma experiência de intensidade com a vida, de Ele abre dizendo, música. Me apaixonava loucamente, descobri sensações no mundo, interagi com pessoas, adorava música, sentia muito. Isso, sentia muito, né? Como é que termina a coisa, né? Eu sou um zumbi que me anestesiei, não perdi a minha capacidade de afecção, de ser afetado. Ele não fala o que ele estuda, né? Ele não fala no que ele se tornou acadêmico. É verdade, mas a gente podia dizer, acho que é meio indiferente, né? Talvez tenha áreas onde isso é mais grave e outras menos grave, né? Mas esse é um problema de saúde pública, de saúde mental, mas para a universidade,
né? E eu vivi muito essa transição. Ele tem 37 anos, né? Eu tenho 59. Eu vivi uma outra universidade, estava indo para isso que ele viveu, e que é, assim, basicamente racionalização de processos, muita burocracia, luta por bolsas e um processo que vai te profissionalizando. Racionalização dos processos, mesmo esse estudo que você estuda? Exatamente. Mesmo... Claro, porque o tema pode ser a poética de Goethe no século XIX, o amor e as paixões, mas o que é a sala de aula? Fichamento, o que ela disse, você não fala, primeiro obedece, reproduz, impessoalidade nas relações dentro da sala de aula, silenciamento da sala de aula, opressão e tensão entre professores e alunos, opressão porque a CAPES quer nota, a reitoria quer não sei o quê, relatórios e mais relatórios. O que vai acontecendo? Você é assassinado, matam aquilo que é, vamos dizer assim, uma escolha difícil para a nossa cultura, não é? Para o Brasil, que é o desejo de saber. E essa trajetória sugere aquele cara que ele gosta de muita coisa, de música, de arte, de cinema, de física, de química e tal, e daí ele entra num lugar onde ele, o que ele imagina? Que esse tesão de saber, né, esse saber-sabor, vai ser o que ele vai ter mais. E ele começa a perceber que vai adiando e ele vai tendo menos, vai adiando e ele vai virando, né? Isso eu acho assim uma impostura, porque ninguém me formou para ser advogado, ninguém me formou para ser administrador de empresa, eu não quero, não gosto disso. Mas o que você vai fazer se você quer subir na carreira universitária hoje? Se tornar um leitor de regulamentos, regras, normas, conselhos e não sei o quê. E isso é assim, você pegar o seu melhor, né? O Estado investiu milhões nessa pessoa e jogar pelo lixo, para ela ficar como eu faço, né? De pôr o dedo na máquina do banco toda semana para fazer o pagamento do meu programa de pós-graduação. É ridículo. Ela tem toda a razão de ficar puto como eu estou, só que o que acontece quando a raiva que a gente tem de ser traído, de ser trapaceado pela vida, não pode ir para aquelas que merecem? Para onde ela vai? Para si mesmo. Por isso as pessoas se inventam YouTube, desculpe o transtorno, viagens para não sei aonde, encrencas de todo tipo, políticas. Por quê? Porque isso devolve, garante, cuida para você que esse negócio tem que ser um barato, tem que ser uma diversão, tem que ter uma estrutura lúdica. E você acha que isso começa assim, putz, eu quero muito ir ao cinema, mas se eu não passar o domingo estudando, eu vou perder a bolsa para aquele cara. Começa aí. Eu vou perder, eu não vou estar... Então, vira esquematizar uma coisa que antes era desejo e tesão. Você vai... Exato. E era desejo e tesão baseada numa escolha que é tipo assim, você vai ser professor universitário, você não vai ficar rico. Então eu estou renunciando, né, a um valor, a uma proposta social e etc. E por quê? Pelo meu barato, pelo meu desejo, e daí você começa a perceber que está sendo punido e não realizado ali. Mas assim, tem um poder também, né? Não vai ficar rico, mas um professor universitário, ele não escolhe, ele escolhe por ego também, né? Porque não tem o poder da grana, mas tem o poder de ser um professor universitário, não é também tão desprovido assim mais ou menos, de poder. Mais ou menos, porque... De novo, esta geração, ele tem 37 anos. O que aconteceu com a representação pública do intelectual neste país? O que aconteceu com a representação dos professores universitários? O que aconteceu com o respeito das pessoas pela gente? Dá uma olhada na internet, dá uma olhada no Instagram. Eu vivo numa bolha que só vocês têm o respeito. Quem ganha dinheiro não tem. Mas nós estamos sendo achincalhados. E por bons e maus motivos, né? Quer dizer, tem um tanto de, não, porque elite, lembra? Esse papo é a mesma coisa, anti-intelectualismo, coisa de fascismo, mas não só, né? Tem do outro lado o fato de que a sociedade olha pra gente e diz, vocês não estão fazendo a função que eu esperava de vocês. Mas qual é essa função? Liderança intelectual, distribuição e equidade do saber simbólico, mas vocês não estão fazendo isso? A maior parte dos professores que têm uma carreira, vamos dizer assim, né, aderida, elas estão trabalhando para fazer papers,
em inglês, numa comunidade desse tamanho, que são quem entende os seus papers. E é assim sim, que... mas isso é muito ruim. Isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para todo mundo. Que Mas- é o saber que fica no corredor ali das universidades. olha lá, olha lá. E aí, quando você vai para o É, YouTube e democratiza o que você sabe, te xingam. Exatamente. Mas o que exatamente. você faz é o que torna interessante o que você sabe. Então, mas não é só para vocês, vamos dizer assim, que a gente está aqui partilhando isso. Esse programa é um capítulo dessa história. É também o fato de que é muito difícil você ser um pesquisador de ponta, você fazer ciência, jogar na primeira divisão do Campeonato Mundial da Ciência e falar com as pessoas. É o tempo que não dá, é como é que você negocia isso na sua vida, como é que os seus pares te veem, é muito difícil. Entendi, é um equilíbrio ali que você vai ser xingado de qualquer forma. Exatamente. Né? Então, nós Vamos voltar para cá, vamos voltar na casa. Eu me envolvo demais, eu falo de mim, eu só falo de mim, essas coisas. Você acha que ele está num estado melancólico, depressivo? Não que a gente precise ou queira rotular, mas o que acontece? Eu achei tão forte um filtro de desconforto, desaprendi a viver, me sinto um zumbi. São sinais, né, signos, que eles estão assim meio que textbook. Né? Eles são, você olha e fala, olha, estão todos aí. Ele ticou tudo da agenda. Eu não gosto desse tipo de diagnóstico, mas nesse caso eu vou me permitir, né? Porque é um diagnóstico proposto em 73 por um psicanalista, né? Chamado burnout, né? Em que a pessoa começa, né? E a gente associa muito o burnout a trabalhar muito. Não é trabalhar muito, é trabalhar em dissociação com prazer. Isso é muito interessante. Você pode trabalhar pouco, mas aquilo é uma máquina de moer intensidade de vida, relações, projetos, sonhos, né? Então você tem aí, em primeiro lugar, né, um conjunto de relatos, né, que vai dizendo assim, olha, eu me apaixonei, me enamorei, e daí foi perdendo o novo, né? O novo foi desaparecendo, as novas possibilidades foram sumindo. O máximo de diferente que eu fazia era um jantar ou ver um filme. Ó, o diferente e o novo. Isso sugere o quê? Vai ficando tudo cinza. A vida vai ficando cinza, ela não tem oscilações. Por quê? Porque você está se aderindo demais àquele cotidiano burocrático, né? Aquele cotidiano administrado. Daí vem, segundo ponto clássico, né? Afecções somáticas suspeitas. Adoece muito, gripes constantes, sinusites, tenossinovites, cólon irritativo, úlcera, alopecia, enxaquecas, às vezes psoríase, às vezes vitiligo. Amidalite de repetição. Exatamente. Né? Eu tenho tudo esse negócio. Ou seja, infecções, né? Daí o pessoal vai estudar, não, infecções intestinais tem a ver com inflamações intestinais, tem a ver com depressão. No fundo, é que a gente não nota que processos depressivos, eles frequentemente começam com alterações somáticas. Então, ele não falou, mas provavelmente ele tem uma alteração de sono, ele tem uma alteração de alimentação. Algum distúrbio alimentar. Come mais, alguma alteração de libido, ou seja, é aquilo que vai atacando o seu ritmo diário de corpo. É o corpo tentando avisar ele. Se você continuar assim, não dá. Por quê? Porque como se o corpo, eu vou ser assim meio sumário, né? O corpo só funcionasse bem se ele tivesse uma engrenagem. Essa engrenagem é prazer e amor. Amor relacional, prazer consigo, com a vida, com os outros, com o trabalho. Com o trabalho, né? Tanto faz. É isso? O se... que regula o corpo é amor e prazer? Eu estou fazendo uma síntese, né? Tá. O que regula o corpo enquanto, vamos dizer assim, corporeidade libidinal. Né? Corporeidade enquanto unidade de si, sentimento de si, propriocepção, né? Inclusive cruzamentos, né? Entre linguagens sensoriais diferentes, entre a visão, o escutar, o tocar, né? Isso o que regula a depressividade, porque regula o teu mecanismo de prazer, de satisfação e de gozo. Eu tô lembrando quando o Byung-Chul Han fala no Sociedade do Cansaço, que
na época da minha mãe, por exemplo, a minha mãe dizia, meu chefe é um carrasco, mas eu vou lá porque eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, que era esse chefe carrasco e o superego dela trabalhando junto com esse chefe carrasco. E que hoje em dia, esse chefe carrasco é a gente mesmo, Isso, e que o superego virou o nosso eu ideal, isso. que fica mandando a gente. Então, minha mãe, por exemplo, ela falava, meu horário é até às 5, ele fez eu ficar até às 6, e a gente ficava indignado. Eu trabalhar todo dia até meia-noite. Eu sou muito pior comigo do que o chefe da minha mãe foi com ela. Ótima observação, porque o que eu te perguntei sobre a raiva e a agressividade? Olha o teu relato. Sua mãe ficava com raiva de quem? De um chefe. De um chefe. Eu fico de mim. E aí a coisa complica. Porque quando você começa... Porque você sabe que você está fazendo aquela renúncia, que você está pedindo mais, você se engana com coisas como a melhor versão de si, o mundo é competitivo, meritocracia, 6 por 1. A gente vai comprando discursos que vão alimentando o super-eu. E o super-eu vai dizendo, goza, no sentido de trabalha mais, você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que saber mais, e daí isso se espraia para você tem que ser uma mãe sensacional, você tem que ser um pai incrível, você tem que ser um cidadão de bem. Olha o que está acontecendo. Outra coisa que o Byung-Chul Han fala também, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han também atrapalha. Byung-Chul Han. O que ele fala muito também é que pensar o vigiar e punir do Foucault, antes era a escola, o trabalho, a família, a sociedade, a igreja, e agora a gente fica se vigiando e punindo. Você é um bosta, mais, né? A gente foi em busca de uma certa liberdade que o nosso carrasco interno entrou nesse lugar da negatividade, né? Olha aqui a série, né? Renúncia aos prazeres, né? Daí acinzentamento da vida, daí adoecimentos desses extremos, a gente parou nesse ponto, né? Daí vem a perda de horizonte de futuro, porque zumbi, que é já o estado mais evidente em que a pessoa está... O que é o zumbi? Né? É aquele autômato que faz... É o morto-vivo. Né? Que é um morto-vivo, perdeu a experiência de corpo, mas também perdeu sua alma, né? Ele fala que... E é um desenterrado, né? Que só morre se você der um tiro na cabeça. Na cabeça. Ou seja, é muito pensamento. Mental. É Tudo o resto mental. tá morto. O zumbi só morre se você der um tiro na cabeça dele? Nossa, isso é muito a gente que vive só no mental e esquece do corpo. Sim. E mais, né? Como é que você imagina um zumbi? Ele vem em hordas, em massa. Não Michael é um Jackson, zumbi Thriller. só, né? Um zumbi é o nosso herói, né? O zumbi é aquele que sozinho, né? O zumbi dos Palmares enfrenta, né? A opressão colonial, é o zumbi que vem do voodoo, do Haiti, da África. O zumbi, enquanto um zumbi é um herói, mas o nosso zumbi, esse aí, ele é um que virou qualquer um. É uma massa de manobra. É uma massa de manobra. É mais um remador universitário, né? Nesse e sabe trabalho... o que é mais triste? Porque você fala que é uma renúncia, porque é uma pessoa que sabe que nunca vai ficar rica, mas ele termina o texto dizendo, hoje em dia eu trabalho só pelo dinheiro. Que é o que me restou. Né? Que é justo a renúncia que ele fez em nome da paixão dele. Isso, é o estado mais, né, deflacionado de horizontes desejantes. E essa pessoa sozinha consegue fazer algo ou é algo estrutural hoje em dia de se tornar um acadêmico? Olha, posso dizer que eu me virei com isso. Né? Tive condições muito favoráveis. Você virou gostando de um caos na sua vida. Instalando um caos na minha vida, mas também fazendo uma coisa que é cada vez mais difícil, que é uma carreira muito rápida. Né? Eu entrei, em 5 anos eu fiz a livre docência, mais 3 o pós-doc, daí em 7 ou 10 anos eu era professor titular, que é o professor mais alto que tem. E aí você diminui essa pressão. Você imagina que isso vai acontecer mais no fim da vida da pessoa. Aí você fica uma vida inteira obcecado com essa carreira que você, como você fez rápido, você... eu podia me entranhar mais, por exemplo, quero ser reitor, quero ser chefe de departamentos, quero ser, assim, fazer uma carreira administrativa. Muitos encontram uma solução por aí, mas se o teu prazer não vai por aí, eu acho que você
tem que pensar caminhos, né, de descompressão, de deflação, de volumetria em relação ao trabalho. Acho que vale para ele e vale para muitos outros que têm essa estrutura de Mas o sofrimento. que é trabalhar menos? Porque se ele trabalhar menos, ele perde o lugar que ele tá, pelo que ele conta. Aí que tá. Aí aparece o outro lado do funcionário público, né? Você tem uma relativa segurança, né? Você tem, é difícil, né? Não pode deixar de trabalhar, né? Mas, por exemplo, acho criminoso regimes de trabalho que não facultem espaço para você criar coisas paralelas. E aí depende da área, ele não falou pra gente, mas tem áreas em que você planeja uma intervenção social, uma extensão, uma estadia fora do país para fazer um pós-doc, um fellowship, né? Ou seja, tem manejos para reconstituição do teu prazer de saber, do teu prazer, por exemplo, de ensinar, e aí a gente teria que ver assim, como é que são as relações com os seus alunos? Sim, tem muita coisa aqui. Como é que são as relações com os teus pares, né? Às vezes o sujeito tem que migrar para outro departamento. Ou migrar simbolicamente, não dá para migrar, mas eu ando junto com o pessoal da letras, eu ando junto com o pessoal da fonologia, eu ando junto com o pessoal da filosofia. Deflaciona um pouco ali quando o ambiente é muito tóxico. Essa é uma saída, né? E ver como tá o casamento, tem muita coisa aqui. Exato, aí tem todo o resto, né? E desejar para fora da universidade, o que ele gosta para além disso, né? Ele tem que retomar o que ele gosta na vida. Sim, sim. É porque tem uma outra coisa também que é bem atual, que é o que a gente é e o que a gente gosta para além do nosso trabalho, que eu acho que é uma pergunta bem atual, né? Sim, e que é o último passo clínico, o último sinal, né, de que você tem essa sequência da burnout, né, onde a depressão é muito saliente, mas outras coisas junto. Inclusive é difícil fazer o diagnóstico porque é dissociação, depressão, problemas somáticos, irritabilidade, alteração de sono, tudo isso que a gente viu, né. Mas tem um último ponto que é assim muito decisivo, né? Que é a perda da satisfação com a vida, né? Respirar ficou difícil e a pessoa só consegue falar de si a partir do trabalho. Que é isso, né? Que é... Então você vê. Ele não fala mais nada, ele só fala... Cadê o casamento? Exato. Tem filhos? Exato. Cadê os amigos? Sim. O time de futebol? O que ele gosta de fazer? Ele gostava acontece? de música, ele não escuta mais música, ele viaja. Que é o problema de quem é fascinado pelo saber. Porque você vai juntando no começo, pô, vou ler mais um livro do Foucault, mais um livro do Freud, mais um livro, e você vai se verticalizando num tipo de prazer, de satisfação, que às vezes vai caminhando você para a solidão. Porque só você entende daquela equação diferencial de quinto grau que não foi resolvida pelo Fermat. Eu acabei de entender por que você topa tudo. Você está em todas as palestras e podcasts, porque aí você é um saber que você democratizou. Você está sempre em contato com todo mundo. Mas que é um grande benefício pessoal, porque isso me leva para outras relações, outras conversas, outras pessoas, outros problemas, outros amigos, outras encrencas, né? O caos bom. E aí você sobrevive, né? E a última coisa que me pega muito é que ele fez tudo isso e ele diz que ele ficou com dificuldades cognitivas, ou seja, ele apostou nesse saber, e até isso... Porque quando o saber ele se desencarna completamente, né, ele vai começar a produzir patologias cognitivas. Por quê? Porque você vai reduzindo aquilo, né, que os filósofos chamavam de razão, né? Razão é ética, razão é arte, razão é ciência, razão é o que junta todas as atividades humanas, né? Não, vamos chamar de razão a cognição. Só a cognição, só entendimento, só Verstand? Não, mas não, isso é que não queremos de você. E daí... É transformar em máquina e não em... É reduzir muito, né? A experiência que no fundo... a gente tem as pessoas que adoram a física, a química, os complexos de Golgi na biologia. Não tem a ver com o tema, tem a ver com a tua relação com a coisa. Entendi. Bom, nosso conselho final para ele. Descubra o que você gosta de fazer, além de... Conhecendo aqui a parada, tem uma coisa chamada licença-prêmio.
Tem uma coisa chamada afastamento, né? Revisão da vida, revisão de planos, introduzir outras coisas, né? Acho que você não vai ser despedido se você fizer assim, algo mais simples durante algum tempo, né? E entendido como um tempo de cura, né? De cura no sentido da cura do queijo, né? Sim. Reencontrar o seu próprio tempo. Cura do queijo é muito bom. Christian, Muito bom. Até o próximo programa, gente. Escreva para dotranstorno@gmail.com e se inscreva aqui no canal também. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Julia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Edição de som de Gabriel Cabeça. Técnica de áudio de Victor Presotto. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma produção de Dux Studio gravado no estúdio da Compasso Cool Lab.